Mais de agosto também, Marco, faz um favor. Irmãos, nós estávamos ali na segunda-feira reunidos na casa do Kevin. E foi algo fantástico, irmão. Foi inexplicável, sem palavras. Nós apresentamos. A doença, onde está a enfermidade. Em nome de Jesus, nós rompemos todos os espíritos de enfermidade, Deus. No nome de Jesus, sinta queimar aonde você está sendo curado. Em nome de Jesus, haja um fluxo da tua presença, Deus. Em nome de Jesus, libera, Senhor Deus. Libera, Senhor Deus, o poder do Senhor. O Jeová Rafa, o Deus que cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Onde os irmãos estiverem declarando que a sua palavra traga salvação sobre ele e traz cura, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Eu sinto a presença de Deus fluindo no nosso meio. E Deus está tocando algumas pessoas. Deixa fluir só sobre a sua vida. Faz fluir, Senhor. Faz fluir, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
todos os demônios de Satanás sejam quebrados. Toda doença psicossomática seja quebrada. Toda doença provocada pelas questões emocionais sejam quebradas. A depressão, a ansiedade, pressão alta, em nome de Jesus. Crise do pânico, problema para dormir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A presença de Deus vai fluir sobre você. A presença de Deus vai te tocar em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Obrigado, Pai, por esse tempo, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua presença estar neste lugar. Pelo Senhor estar fluindo sobre nós. Em nome de Jesus, Pai. Os ministros desta noite, Deus, que irá trazer a Tua palavra. Abençoa sua casa, sua família. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Gostaria de estar apresentando a Débora e o Lucas, genro do pastor Dalcei. O pastor Dalcei sempre está conosco, em nome de Jesus. Aleluia. Sejam bem-vindos a esta casa. Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Quando você está com oportunidade, irmão, pode vir aqui à frente. Gostaria que a igreja estendesse a mão sobre o servo de Deus, só um abençoado, irmão, nesta noite. Em nome de Jesus. Fala com Deus, dizendo: Deus, usa esse homem para falar comigo hoje, Senhor. Deus toca no coração dele e faz fluir uma palavra dele para mim. Senhor, nós abençoamos a vida do teu servo, Senhor. Nós estendemos as nossas mãos, Pai, sobre a vida dele, pedindo para que o Senhor guarde, que o Senhor proteja. Pedindo, Pai, que o Senhor faça um fluir da tua glória sobre ele tão grande, Senhor, sobre este lugar. Que uma palavra que sai dos lábios dele nesta noite, Jesus, venha falar conosco. Em nome de Jesus, que o Senhor flua sem medida. Que o Senhor possa abençoá-lo com uma bênção espiritual sacudida, recalcada e abundante, Deus. Que em nome de Jesus o vaso seja cheio, Senhor, nesta noite, ao ponto de transbordar a tua unção e a tua glória. Que no nome de Jesus o nosso coração esteja pronto, Deus, para ouvir o manjar que o Senhor preparou nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Nós estamos cansados aí, diga amém. Irmãos, aproveitando que está em pé, estenda sua mão em direção à nossa cidade. Não sei se vai virar lá para trás, vai virar para o lado direito, para o lado esquerdo. Vamos orar pela nossa cidade? Senhor, nós queremos, Senhor, neste momento, Senhor, eu quero te exaltar e te agradecer, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais essa oportunidade, Senhor, que concede estar na tua presença. Senhor, juntamente com a tua igreja, Senhor, como ministro da tua palavra, Senhor, nós queremos abençoar a nossa cidade, Senhor. Nós queremos liberar uma palavra de bênção sobre a nossa cidade, Senhor. Nós queremos abençoar, Senhor, as autoridades da nossa cidade, Senhor Jesus. Nós queremos, Senhor, neste momento, Senhor, enquanto nós estamos reunidos aqui, Senhor, para te adorar, para te exaltar, Senhor, a tua presença já se faz presente neste lugar, Senhor, através do nome, Senhor. Senhor, eu quero me pedir, Senhor, assim como o Senhor naquele tempo, Senhor, dizer que água contemplava, Senhor, que saiu um rio daquele tempo, Senhor, aonde aquela água, Senhor, tudo ia transformando, Senhor. Que quando estamos aqui, Senhor, que esse rio comece a sair deste lugar, Senhor. Comece a sair no bom tempo, Senhor. Que é onde encontrar uma pessoa doente, Senhor, ela possa ser curada, Senhor. Que onde estiver, Senhor, essa mulher, esse homem, Senhor, pensando em tirar a própria vida, Senhor. Que esse demônio de suicídio venha por terra agora, Senhor. Nós queremos abençoar a nossa cidade, Senhor. Nós queremos repreender todo espírito de morte, Senhor, que está vagando pelas ruas da cidade, Senhor, pelas ruas desse bairro, Senhor, tentando cegar esse Senhor. Como igreja, Senhor, nós abençoamos, Senhor. Como igreja, com o teu santo nome, Senhor, nós abençoamos e repreendemos, Senhor. Pelo teu poder, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Bom estar aqui adorando o Senhor com vocês mais uma vez. Eu estava ali, tinha preparado uma mensagem, não tinha ali, mas quando o Marcelo estava dando testemunho, Deus veio e colocou outra palavra no meu coração. Mas Deus é bom. Como dizia meu antigo pastor, Deus é bom, o diabo não presta, os irmãos são mais ou menos. Estou brincando, nós temos muito valor na presença do Senhor, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo de número 2. Traga um abraço da nossa igreja. Deus está dando vidas para vocês.
nossos pastores presidente, pastor Dan, pastora Rosana, um abraço ao meu sogro, do Alcei, que já esteve aí. Não é fácil ficar cumprindo o lugar do negão prega, hein? Mas Deus tem misericórdia e Deus possa estar abençoando vocês essa noite, amém? Todos acharam, amém? Aleluia. Está escrito assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em uma casa. Muitos se achegaram ali, tantos que nem mesmo junto à porta achava-se lugar para anunciar a palavra. Alguns foram até com eles, conduzindo um paralítico, levando por 4 homens. E não podendo se aproximar por causa da multidão, descobriram o telhado no ponto correspondente onde estava o Senhor Jesus. Fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. Amém? Aleluia. Se puder se assentar, adorando e glorificando o nosso Senhor Jesus. Aleluia. A gente escutando testemunhos do Marcelo contou, e num contexto hoje, do dia, dos tempos que nós vivemos, eu sempre costumo dizer que na minha opinião, nós somos a geração do arrebatamento, porque tudo que está acontecendo, todos os sinais que estão acontecendo, a vinda de Jesus está muito próxima. Aquele negócio que lá antigamente você escutava o teu avô falando: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, e muitas pessoas levavam na brincadeira. Nós estamos muito próximos disso, por tantos feitos que têm acontecido. Você olha hoje, o pecado se multiplicou tanto, que hoje é tão normal tantas coisas que acontecem por aí. Hoje você olha desastres naturais que não aconteciam antigamente, você está vendo acontecer hoje. Você vê guerra, você vê rumores de guerra, você olha tantas coisas acontecendo. Acabamos de passar por uma pandemia que eu trabalhava com venda de máquinas agrícolas e cheguei a atender um cliente, ver um senhor bem de idade, ele falou que estava com 80 e poucos anos e nunca tinha visto um negócio daquele, uma cidade ficar vazia, mas nós pudemos presenciar aquilo ali. Estamos privilegiados, estamos aqui hoje adorando o nome do Senhor. E tantas coisas que aconteceram, tantas coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Tantos jovens hoje, você olha, você abre, aí a internet hoje está mais fácil, você vai abrir tanta notícia que acontece de pai matando filho, filho matando pai, e tantas outras coisas acontecendo. E vemos também uma igreja se manifestando. Tantas igrejas por aí que vem surgindo, e há uma briga. Esses dias eu via 2 pastores ali discutindo por causa de religião, e tantas coisas que vem acontecendo, igreja aí, que alguns ficam bravos, porque a igreja tem uma prancha de surf, porque outra igreja fala não sei o quê. Mas no meio de tanto isso que vem acontecendo, a gente se pergunta: onde está a igreja do Senhor? Onde está o templo do Senhor? E quando eu falo de igreja, eu não falo de um templo construído como esse, bonito aqui, de tijolos. Não, eu falo de você. Onde que nós estávamos no meio a tudo isso que tem acontecido, tantas coisas que têm acontecido? Onde que nós, igreja do Senhor, estávamos? E eu venho agora para a nossa palavra, que aqui nós vemos um versículo conhecido do paralítico de Cafarnaum, a cura do paralítico de Cafarnaum. Você vê um homem chamado Jesus Cristo chegando numa cidade, e havia havido um grande comentário sobre Jesus, sobre o que ele tinha feito. Você imagina, naquela época não existia o WhatsApp, mas as pessoas iam conversando, iam um contando para o outro. De repente alguém chega e diz: ei, aquele homem lá que ressuscitou Lázaro, aquele homem que pegava e cuspia no chão, fazia uma lã e passava no olho do cego, mandava o cego lavar, e o cego voltava a enxergar. Ele está aqui na cidade, ele está passando pela cidade. Algumas pessoas poderiam dizer: o filho do carpinteiro, aquele que vem de Nazaré, pode vir alguma coisa de boa de lá. Algumas pessoas criticavam, mas muitas pessoas estavam ali. Muitas pessoas estavam presentes para ver o que Jesus falava. E no meio dessas pessoas eu começo a ver que havia uma multidão de pessoas que iam ali simplesmente por curiosidade, para matar a curiosidade. Mas eu vou lá ver se esse Jesus é tudo isso mesmo que estão falando por aí. Eu vou lá ver se Jesus transforma a vida das pessoas.
E quem sabe algumas dessas pessoas erraram o culto, como esse ditado, porém chegaram ali, eu vou lá ver se pode sair alguma coisa boa dali, e chegaram ali e começaram a sentir como você sentiu, e o corpo arrepiar, começaram a sentir uma presença diferente, e começaram a ver que Jesus podia transformar a vida deles. Como transformou a nós. Mas de repente 4 homens escutam que Jesus está ali. Esses 4 homens poderiam muito bem ir lá e receber a bênção deles, ouvir Jesus falar, que deveria ser muito bom. Imagine você pessoalmente ouvindo Jesus falar, e quem sabe as palavras que saíam da boca dele começavam a cortar o seu coração, assim como nós hoje começamos a louvar o nome do Senhor, e o nosso coração começa a queimar, as nossas pernas começam a tremer, nós começamos a sentir a presença dele. Mas imagine você pessoalmente ouvir ele falar. Esses homens estavam ali, quem sabe ouvindo Jesus falar. E Jesus falando, quem sabe, as bem-aventuranças, falando, ei, bem-aventurado aquele que é manso de coração, porque ele dará o reino dos céus. Quem sabe eles estavam ouvindo Jesus falar, ei, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Pregava contra a religião. Hoje nós vivemos muita religião hoje. Porque não pode fazer isso, porque não pode fazer aquilo. Muitas pessoas faziam aquilo naquela época. Muitas pessoas criticavam, dizendo, como pode esse homem perdoar pecados? O mundo aí fora expõe às vezes a gente assim, eu não posso ir para a igreja porque eu tenho isso, tenho aquilo outro. Eu não posso ir para a igreja porque eu pequei, porque eu fiz aquilo outro errado. Mas Jesus está aqui com os braços abertos esperando você. Mas agora esses homens estão ali. E eles podiam ficar ali, mas eles se lembram, não, nós temos um amigo. Vamos lá buscar ele. Quem sabe aquele homem há quanto tempo, a Bíblia não fala, não relata aqui quantos anos aquele homem estava naquele leito. E esses homens trazem aquele homem. E eu lendo essa passagem, eu começo a ver aqui, naquela pergunta que eu fiz para você, onde estava a igreja? O que é ser igreja? Você já parou para perguntar o que é ser uma igreja? O que é você fazer parte de uma igreja? Não simplesmente você vir aqui participar do culto de Santa Ceia e membrar, não. De que é você ser uma igreja? Esses dias eu ministrava, esses tempos atrás, aqui pertinho de vocês, nós temos uma célula, até hoje, quinta-feira, está acontecendo ali. E eu falava que quando Jacó, ele enganou o seu pai, ele enganou primeiramente, ele se aproveitou de uma situação do seu irmão Esaú, que chegou cansado, e ele estava ali com uma comida pronta, e o irmão dele pediu, dá um pouquinho de comer. E pense na maldade do coração de Jacó, ele falou, não vou dar, eu vou trocar, se você quer trocar pelo direito de Deus ser primogênito, eu troco com você. E Esaú trocou. Agora Jacó pega, o seu pai está no leito de morte, sua mãe chega e diz, vai lá que o teu pai vai abençoar Esaú. E Jacó vai lá e se passa por Esaú. Isaac pega no braço e diz, você é peludo, você tem um tipo cheio de Esaú, mas a sua voz não é como a de Esaú. Mas Isaac abençoa ele. Passa algum tempo. Agora Jacó conviveu com tudo aquilo ali. Ser conhecido como uma pessoa que enganava, que mentia. Mas passado alguns anos, muitos anos, ele está transcendendo o Val de Jaboque. E quando ele está passando aquele Val de Jaboque, ele volta. E quem sabe Jacó poderia ter passado tudo aquilo que ele passou. Já era um homem, podemos dizer, financeiramente, com coisas materiais, porque ele tinha muitas ovelhas, muitos camelos. Ele era um homem rico, mas sentia um vazio no seu coração, porque ele era conhecido como Jacó, como aquele que enganou. Quem sabe fechar os seus olhos e lembrar, puxa vida, eu enganei o meu irmão. Eu me aproveitei do meu irmão, eu enganei o meu pai. E agora a Bíblia diz que ele começa a lutar com o homem. Aquele homem era o próprio Senhor Jesus Cristo, que estava na antipação do anjo. E começa a lutar com Jacó. E Jacó estava lutando, dizendo, eu não vou deixar você sair enquanto você não vai abençoar. Eu preciso de uma mudança na minha vida. Eu preciso ser mudado. E aquele anjo, você acha que sendo Jesus, ele não sabia quem era Jacó? Mas mesmo assim, aquele anjo faz a mesma pergunta que o seu pai fez alguns anos atrás. E pergunta a ele, como você se chama? Aquele anjo pergunta, quem você é? Quem você é realmente? Você é Jacó, aquele que enganou o seu irmão, que chegou cansado? Você é Jacó, aquele que se passou por Esaú? Quem você é? Quem você é? Você é Esaú? E Jacó, quem sabe quando Deus fez aquela pergunta para ele, veio um filme na cabeça dele, pensando tudo aquilo que ele tinha passado.
Mas ele responde: meu nome é Jacó. Sabe o que ele quis dizer? Ele quis dizer: Senhor, eu preciso de uma mudança. Eu sou essa pessoa aqui, Senhor, imperfeita, Senhor. Eu sou essa pessoa que as pessoas olham para mim e dizem que eu sou perfeitinho, que eu venho de uma boa família, mas não, Senhor. Eu preciso de uma mudança no fundo da minha alma. Eu preciso mudar, Senhor. Eu preciso mudar. E como igreja, eu pergunto para você: como nós temos sido como igreja? E lendo esse versículo, eu começo a ver que a igreja é isso aqui. A igreja é uma multidão que muitas vezes nós vamos ali só para ver o movimento. Estamos presentes no movimento. A igreja é aqueles 12 discípulos, aqueles discípulos que acompanhavam Jesus, que estavam lá, que estavam aprendendo, que gostam de ouvir. Mas a igreja muitas vezes também é, irmão, aquele paralítico. Às vezes você chega num culto e você está precisando de um renovo. Você chega num culto que você está moído, você está cansado, está dizendo: meu Deus do céu, eu estou fadigado. Eu preciso de um renovo, eu preciso ser renovado, eu preciso, Senhor, sentir a Tua presença novamente, eu preciso sentir, Senhor, um toque do Senhor. Porque nós somos de carne e osso. Muitas vezes nós se irritamos, muitas vezes você fica bravo, e é normal de você acontecer isso. Muitas vezes chega na casa meio nervoso, geral, quem tem cachorro já chuta o cachorro vem fazer carícia, você já dá um chute no cachorro. Quem tem gato faz o gato dar uma volta para cima com um chute. Porque é normal ter você se estressar, é normal às vezes você, na hora da raiva, falar alguma coisa que não deveria. E a igreja é isso. Mas a igreja também são esses corpos dos homens, Marcelo. Há pessoas aí fora gritando. Há almas aí fora que estão clamando. A Bíblia diz que os campos estão brancos, mas faltam os ceifeiros. Esses dias eu falava com um amigo meu que hoje, se nós pegar hoje, você olha, eu saí esses tempos atrás, falava com a esposa, e onde eu parava, vinha um rapaz me oferecer um negócio. E eu conversava com o rapaz, o rapaz ia embora, eu dizia: puxa vida, podia ter falado do amor de Cristo. Conversei tanto com aquele cara, não falei. Outro dia eu estava parado, o mesmo homem veio me oferecer umas comidas. E eu de volta conversei e não falei. E por uma terceira vez eu encontrei ele e não falei também. E deu conversando comigo, eu falei: veja bem. E outro dia conversando com o rapaz, eu chegando, saindo de uma selva, e eu parei o carro na frente do banco, minha esposa desceu, veio um rapaz bêbado, e eu não vou mentir pra você não, mano. Quando aquele rapaz veio, aquele cobertorzinho ali na 15, eu falei: puxa, esse cara vai me pedir dinheiro. Mas foi tiro e queda, ele chegou: viu, irmão, posso não ter pedido? Eu queria comprar um cabelinho, cara, eu não vou ter mentido, não é pra comprar comida, vou comprar um cabelinho. E daí eu dei risada, falei: cara, minha mulher foi pro banco, eu não pedi, se ela vir com o teu carro, tu dá o dinheiro. Ainda brinquei com ele, falei assim: eu gostei da sinceridade. Mas naquelas conversas que nós tivemos com ele, ele começou a contar, e como disse o amigo meu, começou a abrir o coração para mim. Ele falou: ó, minha família mora no Otavão, é assim, assim, assado, meu pai morreu, veio meu padrasto, não me dou bem com meu padrasto, cara, e eu comecei a vir pra rua, e tô bebendo, tô assim, assim, assado. E nós começamos a falar sobre Deus. Eu falei: vai fazer uma visita, cara, não precisa ser da minha igreja. Eu não estou aqui para pregar para a igreja, eu quero que você vá para o céu. E eu conversava com um líder nosso, eu falava: viu, hoje não é mais a gente que joga a vara para pegar um peixe e ficar esperando, não. Hoje nós chegamos numa época onde os peixes estão pulando dentro do barco. Hoje você olha, quem é mais antigo que sabe, quando você ouvia falar 20 anos atrás de uma doença chamada depressão, de crise do pânico, crise não sei do que, não tinha isso. Hoje tem tudo isso, por quê? Porque a humanidade está precisando de Deus, a humanidade está ansiando a presença de Deus, as pessoas estão deixando, a Bíblia diz que ao passar do tempo o amor de muitos ia se esfriar, e é isso que está acontecendo nos dias de hoje. Mas muitas vezes a igreja fica com seus olhos fechados, achando que você vem no culto de domingo, ou você participar do culto, você vem participar do culto, você recebe a bênção, você dá um estrelas e você vai embora. Mas quem sai do lado da sua casa, seu vizinho está morrendo ali pro inferno, e às vezes não tem coragem de falar do amor de Deus para ele. Muitas
pessoas hoje, nós corremos atrás, irmãos, de oportunidade. Nós queremos ter oportunidades, queremos ter um ministério. E a nossa oportunidade está no serviço, não está, Marcelo? Às vezes a nossa oportunidade está na rua, nós chegamos, nós temos a oportunidade de falar: ei, Jesus te ama, Jesus pode mudar a história da sua vida. Ei, Jesus te meu coração, eu conheço Deus. Eu dias e dias imagino meu coração, mas um dia Ele deu a minha vida e mudou a minha vida. E Ele pode mudar a história da sua vida. Aleluia. Sabe, irmão, às vezes nós temos a oportunidade de falar para o nosso vizinho que está ali a ponto de separar da mulher, estão ali brigando, quase separando, você está ali do lado, escutando, e você não tem coragem de falar: ei, irmão, eu conheço Deus que pode restaurar o meu casamento, eu conheço Deus que pode mudar a história do seu casamento, ei, eu conheço Deus, eu não estou falando de religião não muda a vida de ninguém, mas eu estou falando de Deus que veio e morreu numa cruz, para que hoje eu e você pudesse ter uma vida abundante na presença de Deus. Aleluia, Deus. É isso que é igreja, irmãos. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente começa a escutar e vendo das coisas, eu não sei como é com você, mas às vezes eu escuto algumas notícias de Jó que se matou, fulano de tal morreu, fulano de tal foi assassinado, e eu fico pensando: meu Deus, acabou. Esses dias um vizinho meu que tinha lá perto de casa, e ele era meio desaforadinho, vou falar a verdade, assim, ele sempre zombava, dizia: os irmãos, aleluia, crente do diabo, crente não sei o quê, fica gritando e pulando tipo louco. Mas esses dias ele morreu. E quando chegou a notícia lá em casa que ele morreu, a primeira coisa que eu pensei: viu, e agora? E agora? E agora chegou a hora da verdade. E às vezes nós pregamos, e você deve ter escutado isso do teu avô, da tua mãe, que dizia: ei, lá no inferno você vai queimar. Eu escutava muito um pastor antigo dizer: lá no inferno você tem que se preparar, se você for para o inferno, ou você vai picar lenha, ou você vai puxar lenha. Ele brincava assim. Mas não é o fogo, meus irmãos. Eu creio que é você estar lá e você saber que você teve a oportunidade, que você teve a oportunidade de aceitar esse Jesus e muitas vezes você zombou. Que você teve a oportunidade, que alguém falou para você: ei, há um Deus que pode mudar a história da sua vida, há um Deus que consegue mudar a história da sua vida, e você não aproveitou essa oportunidade. Mas contrapartida também pensa, e quando nós chegarmos diante de Deus e Deus dizer para nós: ei, apresenta as tuas mãos, eu quero ver o que você tem nas suas mãos. O que nós temos para apresentar? Quem sabe nós podemos chegar lá e dizer: ei, irmãos, ei, Deus, o Senhor me mandou pregar, Senhor, eu pregava, Senhor, eu falava do teu amor, Senhor, mas tantas pessoas, Senhor, não se converteram através do teu evangelho. Eu nunca me esqueço, eu escutei uma história, eu li uma história certa vez de um pastor que foi para a África. Esse pastor começou a ministrar, mas a igreja dele só tinha 3 membros. E ele ficou anos ali, e ele acabou perdendo a sua mulher por uma doença ali. E ele se entristeceu e veio embora. Mas passados alguns anos, ele começou a ver que era um grande avivamento da cidade que ele estava na África. E ele foi ver que era um dos meninos bem pequenininho que brincava com seus filhos, que congregavam na igreja dele, que era um pastor que estava pregando. E ele começou a entender que o chamado dele não era para ganhar uma multidão, mas era para ganhar aquele jovem que estava ali. Aleluia, Deus! Às vezes nós não entendemos como pode, num culto de quinta-feira, onde nós estávamos reunidos aqui, mas já parou para pensar que Deus pode ter parado os céus e a terra, que Deus pode ter preparado esse momento para Deus falar simplesmente com você? Você já parou para pensar, Marcelo, que você falava aqui, que Deus preparou um serviço para você, quem sabe, para você ganhar essa alma? Às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus, nós não entendemos como Deus trabalha, mas às vezes Deus está preparando tudo aquilo para falar com você. Quando eu me converti, eu fui para a igreja, congreguei na igreja quadrangular, mas aos meus 12 anos saí, não fui mais, e eu andava ali por aí fervendo de suco. Mas certa vez uma menina me convidou para ir na igreja e eu fui. Na minha mente, não, eu vou lá para agradar a menina, comecei a moir. E quando eu fui naquele lugar, Deus começou a tocar no meu coração. Eu cheguei ali com a multidão, simplesmente por curioso. Mas eu me lembro até hoje, quando o pastor mandou dobrar o joelho, eu comecei a dobrar o joelho e algo começou a queimar no meu coração. Algo começou a queimar dentro do meu coração, eu comecei a chorar e não larguei mais o amor de Jesus. E eu comecei a entender o trabalhar de Deus, por que Deus tinha feito tudo aquilo. Um simples convite que eu recebi daquela menina, eu fui para a igreja. Aleluia, Deus. Às vezes nós passamos despercebido, mas às vezes é um simples convite, Deus. Às vezes é um simples convite que nós temos a oportunidade de falar: ei, vamos à igreja, vamos comigo lá. Eu tenho algo para te falar. Eu sempre costumo dizer que a nossa salvação é o tesouro que nós ganhamos.
É um bem, é um tesouro que nós ganhamos. Mas muitas vezes nós somos egoístas e guardamos aquele tesouro para nós. Nós vemos as pessoas morrendo aí fora e muitas vezes a gente olha e diz, essa pessoa vai morrer porque esse é do diabo, esse não se endireita mais. Se endireita sim, meus irmãos. Há um conserto sim. Basta nós, como igrejas, se posicionarmos. Nós estamos aqui como igreja do Senhor para falar do amor de Deus. Sabe aquele mendigo que muitas vezes nós encontramos na rua que bate para pedir R$2 para nós, para comprar um corote? Deus tem um projeto na vida dele. Sabe aquela pessoa que às vezes você passa na avenida, aquelas mulheres, aquelas prostitutas que ficam ali, e muitas vezes nós passamos e desenhamos elas, não queremos dar atenção para elas. Deus tem um projeto para elas. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele diz, ei, está tudo consumado. Quando Jesus disse, está consumado, é para aquela pessoa, não é simplesmente para mim e para você, mas Deus morreu para que todos nós viéssemos ter salvação. Aleluia, Jesus. Para que todos nós, mas para isso acontecer, nós, a igreja do Senhor, temos que tomar uma atitude. Olhe para a pessoa que está ao seu lado de bem, nós somos a igreja do Senhor. Não, fala mais forte, nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Diga, precisamos tomar uma atitude. Precisamos tomar uma atitude. As pessoas estão morrendo aí fora. E nós estamos fazendo o quê? Eu sempre costumo dizer, quando eu vejo que um jovem foi assassinado, alguma coisa, eu digo, perdi mais um. Que vergonha. Perdimos mais uma batalha. Às vezes por relaxo nosso, um tempinho, eu podia tirar para dizer, ei, eu conversava com um jovem, estava cuidando do estacionamento da igreja no domingo. E o rapaz desceu e falou, puxa, Lucas, acabei de perder um amigo meu, caminhoneiro também, Lucas. O cara tirou a vida no 2000. Eu falei, capaz, por relaxo, cara. Eu ia a semana inteira falar que eu ia cuidar para ele de uma célula lá em casa, não fui. Eu falei, pois é, às vezes nós temos a oportunidade de paz. E como disse aquela canção, amanhã pode ser muito tarde. Mas o que mais me comove é que amanhã Deus vai cobrar de nós, Deus vai requerer de nós. Deus vai dizer, o que você fez? O que você fez? Eu não sei se vocês têm um culto aqui no domingo. Mas eu quero desafiar você, eu não vou estar aqui no culto no domingo. Mas eu quero desafiar você a trazer um visitante novo. Eu quero desafiar você no próximo culto, você não, eu vou levar alguém na minha família. Quem sabe tem aquele tio teu, aquele sobrinho teu lá que se diz que não tem mais solução. Você pode convidar e dizer, vamos lá na igreja. Vamos convidar alguém, aquela pessoa que diz que pau, há um ditado e fala, diz que pau que nasce torto nunca se direita. Mas se você trazer a marcenaria de Deus, Deus pode direitar sim. Aleluia. É de Deus. Eu gostaria que você ficasse em pé comigo. Deus deu para nós um simples objetivo chamado de se ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia. Aquele que crê e for batizado será salvo. Ele disse, ei, vocês colocarão a mão sobre os enfermos vão ser curados. Vocês expulsarão demônios, vocês não pegarão, se vocês tomarem alguma coisa multípla, mal algum acontecerá a vocês. É simples o ide de Deus. Sabe, irmãos, quando Pedro negou Jesus, e Pedro estava ali em volta de uma fogueira, e algumas pessoas que estavam ali chegaram e disseram para ele, ei, você andava com Jesus? E Pedro disse, não, eu não andava com ele. E as pessoas disseram, não, você andava com Jesus porque você se veste como ele, você fala como ele. A palavra cristão quer dizer parecido com Cristo. Você é um cristão. Você é um cristão, você é um crente, você é parecido com Cristo. E Cristo amava minha alma. Aleluia, Deus. Cristo às vezes desviou o caminho só para chegar para uma mulher sulamita e dizer, dá um pouco de água para beber. Aquela mulher olhou para Jesus e disse, quem é você? Você não judia pedindo água para mim. E Jesus disse, se você soubesse quem é que te pede de água para beber, se você soubesse quem é que está pedindo água para você beber, aleluia, Deus. Sabe, irmão, Jesus chega como um ladrão, um cobrador de impostos, eis aqui, desce dessa árvore, Zaqueu, porque hoje não vem posar na tua casa, Zaqueu. Sabe, irmãos, quando Zaqueu foi receber aquele convite, Zaqueu ficou constrangido. Zaqueu chegou e disse, Senhor, Jesus não falou nada para ele, mas ele chegou, Jesus, eu quero devolver tudo em dobro aquilo que eu roubei, Jesus. E Jesus dizia, não, Zaqueu, você não está entendendo, Zaqueu, eu quero salvar você. Mas há um constrangimento
vergonhoso, aqui houve uma transformação de vida na vida dele. Sabe, irmãos, nós possamos sair daqui. Quando o Marcelo contava o testemunho, falou muito comigo. Eu fiquei constrangido, fiquei envergonhado. Mas, Senhor, quantas vezes nós temos a oportunidade de falar no teu nome, nós não falamos, Senhor. Quantas vezes, Senhor, nós temos a oportunidade de falar que o Senhor pode mudar a vida de alguém e nós não falamos, Senhor. Quantas pessoas estão morrendo por aí, nós passamos, Senhor, desapercebido pelos jovens. Senhor, quantas vezes nós passamos, Senhor, por prostitutos da lei. Isso não tem solução mais. Quantas vezes nós olhamos para os familiares nossos, julgamos eles e isso aí não tem o que faça. E sabe, Deus olha do céu e diz: ah, meu Deus, não foi para isso que eu te salvei. Nós precisamos entender o que é ser igreja, irmãos. Nós precisamos entender o que é ser igreja. Não é uma placa, não, meus irmãos. Nós ganhamos um tesouro e nós precisamos compartilhar esse tesouro. Nós temos a oportunidade de falar do amor de Deus e não falamos. Oh, aleluia. Mas que haja uma mudança, irmãos. Que amanhã, quando você vê a tua vizinha chorando, você possa dizer: Senhor, pode mudar a história da sua vida. Que amanhã, quando você estiver no teu trabalho, você vê alguém triste, cabisbaixo, você: Jesus te ama. Feche teus olhos. Quando você adora o Senhor. Amanheceu, nada desceu, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidi largar tudo e parar. Deus conhece e faz procura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, ao Pai Ele está vendo. E eu dou a ti falar. Leve o teu encontro e volte para o lar. É o teu lugar, é o teu lugar. É o seu lugar. Volte para o lar. Sabe o Senhor colocar no meu coração agora? Quando Pedro pegou Jesus, Pedro, muitas vezes, ele era um homem impulsivo, falava quando não era para falar, ficava quieto quando tinha que falar. A gente fala que ele bateu na orelha, cortou a orelha de mal, mas ele errou a pontaria, não era a orelha que ele cortou, não. Mas quando ele falava, quando Jesus tinha os 3 discípulos que ele gostava mais, que eram Pedro, Tiago e João. Mas João colocava a cabeça no peito de Jesus. Mas Pedro toda vez dizia: ei, Jesus, todo mundo vai te abandonar, Jesus, eu não. Eu sou diferente deles. E quando Pedro nega Jesus, Pedro volta para a vida que era antigamente. Pedro volta a pescar. E as pessoas voltam atrás dele. Mas quando Jesus ressuscita, Jesus diz: ei, diga para os discípulos que eu vou ter com eles. Diga a Pedro que eu vou encontrar. E
sabe na sua memória veio uma pessoa que congregava com vocês aqui outra hora. Quem sabe na sua memória veio o seu esposo, o seu filho que outra hora estava louvando o nome do Senhor. E não está mais. E a primeira coisa que Jesus fez foi atrás de quem desistiu. E vou atrás daqueles que estavam comigo e desistiram, vou atrás deles. E quando Pedro estava lá pescando, e o homem grita lá da beira da praia: ei, tem algo para mim comer aí? João era mais inspetor, entendeu? Quando ele falou: eu não peguei nada, eu vou jogar a rede por outro lado. João já entendeu, você já viu esse filme? Eu já vi esse filme. E João bate Pedro, sabia que era que eu pensei, Pedro. É com você, Pedro. É com você, Pedro. Vamos lá. E quando eles chegam na praia, estava lá uma fogueira. Tinha comida pronta. Eles abriram o filme novamente, se passa na cabeça de Pedro, dizendo: eu neguei Jesus em volta de uma fogueira. E Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, me ama, Pedro. Eu disse: Senhor, tu sabe que eu não te amo, Senhor. Jesus pergunta de novo: tu me amas, Pedro? Eu disse: Senhor, tu sabes que eu te amo, Jesus. Mas Jesus insiste, dizendo: tu me amas, Pedro. E a Bíblia diz que o coração de Pedro se entristeceu. E Pedro chora: Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor. E Jesus falou uma coisa tão simples para Pedro: dizer, Pedro, então apacenta minhas ovelhas, Pedro. Eu não quero que você seja igual a Tiago. Eu não quero que você seja igual a João, não, Pedro. Eu quero que você apacente minhas ovelhas. Seja você mesmo, Pedro. Cuida minhas ovelhas. Aleluia, Deus. Deus quer que você apacente essa ovelha. Cuide das minhas ovelhas. As coisas tentamos ser algo que nós não somos. Deus quer uma coisa simples, mas cuide das minhas ovelhas. Senhor, te conheço, Senhor, pelo menos fala tanto. A palavra, Senhor, fala comigo primeiro, Senhor. E eu quero, Senhor, a partir desse momento, Senhor, a partir dessa data, Deus, que haja uma mudança, Senhor. Que haja uma mudança na nossa atitude, Senhor, da minha, Senhor, da nossa atitude, Senhor. Que almas, Senhor, que estão por aí, Senhor, gritando, pedindo, Senhor, para alguém falar do Teu nome, Senhor. Que nós possamos ter essa coragem, essa audácia de falar do Teu amor, Senhor. Que não possamos, Senhor, se acovardar. A Tua palavra diz, Senhor, que o covarde se esconde, Senhor, dizendo que é um leão agora, Senhor. Mas que não, Senhor, que não vamos ter esse covarde, não, Senhor. Mas que nós possamos falar do Teu amor para agora, Senhor. Que nós possamos pregar do Teu amor, Senhor, para essas pessoas que estão aí, Senhor. Que aquela parte, Senhor, que tem início a ser que o Senhor Jesus Cristo, Senhor, Senhor, que ela possa monetizar, Senhor. Aleluia! Cada vez mais pessoas vêm se converter pelo amor, Senhor. Queremos, Senhor, essa face da terra, Senhor. E a Tua palavra nos fez uma promessa, dizendo que nos últimos dias, Senhor, o Senhor derramaria sobre o Teu poder, sobre toda a carne, Senhor. Sobre toda a carne, Senhor. Deus, nós vamos ser cheios, cheios pelo Espírito Santo, Senhor. Cheios pelo Espírito Santo, Senhor. Que as pessoas possam ser transformadas, Senhor, através das palavras, Senhor. Aleluia! Glória a Deus, Senhor. Que é o nosso coração de semana, Senhor. Que pessoas, Senhor, venham no portão da nossa casa, Senhor, falar, pedir, Senhor, oração, Senhor. Aleluia! Coloca, Senhor, o coração de cada pessoa que está aqui, Senhor, a oportunidade, Senhor. A oportunidade, Senhor, de falar do Teu amor, Senhor. As pessoas, Senhor, esses dias, Senhor, para domingo, que é o domingo de culto, Senhor. Que nós, Senhor, nós, Senhor, possamos ter a oportunidade, Senhor, de falar do Teu amor, Senhor, para pessoas, Senhor, e possamos trazer elas aqui, Senhor. Eu te peço, Senhor, te agradeço por nome do Senhor Jesus. Olha o Senhor dizendo assim: antes de eu falar, tu cantava sobre eu preciso antes de eu respirar, tu vais me dar frente.
tudo tem sido tão bom. Que a sua presença, Senhor, possa produzir em nós o mesmo desejo que o Senhor teve. Aleluia, Deus! A tua palavra diz que o Senhor não veio para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Que esse sentimento seja produzido dentro do nosso coração, Deus. Que a gente não venha para julgar ou destruir ou matar pessoas, mas que a gente venha para liberar uma palavra de salvação sobre elas, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia, eu gostaria de agradecer ao Lucas por esta palavra. Aleluia, Jesus. Eu creio que este é um dos propósitos da nossa igreja, que é de correr atrás dos perdidos, correr atrás de pessoas que estão com ministérios parados. E o Senhor tem trazido cada vez mais, irmãos, pessoas que têm estado em um estado difícil, em um estado totalmente destruído, e dentro deste ambiente o Senhor tem restaurado. Temos grandes testemunhos de pessoas aqui que foram levantadas pelo Senhor dentro deste lugar. E a nossa oração pela igreja é exatamente essa: Deus, faz em nós o mesmo desejo da igreja primitiva, Senhor, que através do repartir o pão, que através da unidade da igreja o Senhor produza crescimento. Que Deus produza crescimento, irmão, através da simplicidade. Deus não precisa de uma elite para fazer um corpo. Deus precisa de você. Deus precisa do ser humano de carne e osso. Deus precisa das pessoas que são simples para fazer o corpo. E através do corpo, Ele produzir salvação através das pessoas. Tem uma oração que Jesus diz em João capítulo 17, e Ele diz assim: Pai, que a igreja seja uma, assim como eu e o Senhor somos, para que o mundo creia que nós somos neles. E através disso o mundo vai reconhecer que Deus e Cristo e o Senhor têm estado no nosso meio através da unidade. Então, quando houver divisão na igreja, e quando houver dizendo eu sou a Assembleia de Deus, eu sou Deus e amor, eu sou daqui e sou de lá, mas você está sendo de lá, mas não está sendo de Jesus, você está provocando divisão. Vamos ser juntos, vamos ser unidos, vamos ser restaurando vidas, vamos ser Assembleia de Deus Menorá, vamos ser outras denominações juntos, unidos dentro de uma mesma visão, porque a perseguição está vindo, a dificuldade, a liberdade está começando a ser podada, irmão. E se nós não formos unidos como igreja, nós não teremos força. Então vamos unir a nossa força em oração, vamos unir a nossa força diante da palavra, vamos unir a nossa força na adoração, e assim nós produziremos frutos para o céu. Nós produziremos frutos para o céu, a partir do momento que nós formos unidade. Seja unidade dentro da tua casa, no teu casamento, seja unidade na tua casa, dentro da tua família, seja unidade no meio dos teus parentes. Sabe aqueles parentes que são um lá, outro aqui, que você seja um canal de unidade para eles. Produza unidade e não divisão onde você for. Produza unidade na faculdade, no curso. Produza unidade dentro da tua casa, não provoque divisão, seja unido para que o poder de Deus seja manifesto na tua vida. A palavra de Deus, através disso, irmão, a gente consegue compreender de onde que vem o avivamento. Por que a igreja tem estado apagada com seus dons? Por causa da unidade.
A palavra de Deus declara dizendo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam e vivam em união. Assim como o óleo que desce sobre a barba de Arão, ele está falando sobre unção. A unidade, ela provoca a unção do Senhor. Que a unção sobre sua vida seja unido, não provoque divisão. Mas muitas vezes a gente, na nossa opinião, a gente não consegue amar o inimigo. Na nossa divisão, a gente não consegue amar aquele que difama a nossa vida. Jesus diz assim: qual vai ser o teu galardão se você amar somente aqueles que te amam? Então, assim como aquele paralítico que desceu no teto ali, teve 4 homens que amaram a vida dele. Que você ame aquele que está doente, aquele que está no meio do pecado, para que você leve ele a Jesus. Você é um canal de salvação para ele. Pai, no nome de Jesus, que eu oro por cada ministério dentro deste lugar, dentro desse ambiente, Deus. Que em nome de Jesus, Pai, a gente provoque unidade onde a gente for. A gente proclame salvação, Pai, através da nossa vida. Que em nome de Jesus, Deus, a sua palavra produz em nós um coração fiel ao Senhor. E esta unidade produza, Pai, aquilo que o Lucas veio trazer para nós, a verdadeira igreja, Senhor. Uma igreja essencialmente cristocêntrica, Deus. Em nome de Jesus, Pai, a Tua presença seja o centro da nossa vontade, Deus. E que tudo aquilo que não for vontade do Senhor, que saia da nossa vida. Que em nome de Jesus, os nossos ministérios comecem a desabrochar, Jesus, neste tempo. Desabrochar, assim como uma flor, quando o raio do sol toca ela e ela se abre, Deus. Assim a Tua luz seja derramada sobre nós para a gente florescer, Jesus. Em nome de Jesus, independente das circunstâncias que temos vivido, que o nosso ministério flua, Pai. O nosso chamado para a música flua, o nosso chamado, Senhor Deus, para a mídia flua, o nosso chamado, Deus, para evangelizar flua, o nosso chamado para curar, para liderar célula, o nosso chamado, Deus, para limpar a igreja, o nosso chamado, Deus, para cuidar do financeiro, o nosso chamado, Deus, apostólico, pastoral, mestre, Senhor, evangelístico, Deus, e o profético comece a fluir sobre este lugar, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor comece a estruturar o corpo, Deus, e comece a liberar sobre nós a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, você que trouxe sua oferta, seu dízimo, Deus vai estar aqui na frente, fique à vontade para dizimar e ofertar. Eu gostaria de, nesse momento, falar para você, irmão, você que tem o desejo de estar nos ajudando a montar uma cesta, você tem no coração querer doar uma cesta. Temos muita necessidade, muitas pessoas estão passando momentos muito difíceis da sua vida. Então você que tem no coração esse sentimento, traz sempre, irmão. Ali no momento que você fizer a tua compra, separa algo lá. Fala, isso aqui é para a igreja, isso aqui é para a cesta básica lá da igreja. E o Senhor, creio que o Senhor irá te abençoar mais e mais. Amém? Amém, Deus. Estenda a sua mão, que grande amor de Deus. A graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com a tua casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a glória sobre ti e o Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o teu rosto e Ele te dê a paz. E você diz amém, em nome de Jesus.